Alô amigos, este é o programa Viva a Vida e hoje eu compro um espaço muito especial. Nós estamos em pleno encontro, sexto encontro de diáconos, um encontro nacional de todos os diáconos das igrejas de Nova Vida espalhadas aí, não só pela cidade do Rio, mas também todo o Brasil. E é um privilégio para nós repartir com você o que Deus tem acrescentado durante estes encontros. Então hoje você vai participar de um pedacinho das palestras que estão sendo ministradas pelos bispos. Você vai desfrutar também deste ensinamento precioso a respeito do trabalho de Deus, o envolvimento de vidas na obra de Deus. E o nosso tema tem sido diaconato relevante, que você aprenda também a viver e a desfrutar dessa vida relevante que Deus preparou para todos nós. Fique conosco, com certeza este será um programa muito especial. Viva a Vida está chegando em sua casa. Pastor, querendo prestigiar o seu diácono, ele o convidou para ministrar numa certa ocasião, e o diácono, muito entusiasmado, chegou à igreja, abriu a palavra naquele texto lá de Efésios, em que o apóstolo Paulo dá aquela palavra à igreja: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E o diácono entusiasmado leu isso aí e começou a pregar. Mas aquele dia a igreja estava um pouco abúlica, sorumbática, macambúzia, e não respondeu ao diácono. E ele continuou a pregar. 15 minutos de pregação, ele olhou, e na frente de um garoto sentado e do lado dele um irmão que estava dormindo. E o diácono, meio contrariado, puxou o microfone e disse assim para o garoto: acorda esse irmão aí, acorda esse irmão. O garoto olhou para ele, nem deu bola. O microfone outra vez: garoto, acorda esse irmão aí, não deixa ele dormir não. Dá uma cutucada nele. Aí o garoto disse assim: eu não. Acorde você, foi você que fez ele dormir. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu espero que você não tenha que ser cutucado aí pelo seu irmão, pela sua irmã, nesse nosso primeiro momento de reflexão. Eu não sei, nós não conversamos a respeito. Com certeza cada preletor vai trazer a sua palavra, mas o tema pertinente, o tema que foi escolhido, diaconato relevante. E dentro desse tema, obviamente, há muitas outras possibilidades de nós falarmos. Em primeiro lugar, quando a mensagem do Evangelho, e você há de concordar comigo, quando essa mensagem enfoca as promessas de Deus, quando esta mensagem revela o caráter de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua vontade de perdoar, de nos trazer de volta, o seu desejo de comunhão com os seus filhos e filhas, quando esta mensagem oferece para nós respostas sem exigir nenhum tipo de compromisso, quando ela enfatiza os milagres, as bênçãos, a prosperidade, quando ela exalta a nossa posição de não vencedores, mas de mais que vencedores, esta mensagem ela é aceita, ela é abraçada, ela é apreciada com muito mais facilidade. Mas, por outro lado,
quando a mensagem enfatiza a responsabilidade do cristão, quando ela fala a respeito da vida de serviço no contexto do reino de Deus, quando ela aponta para as necessidades de se viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida separada, uma vida comprometida, uma vida, enfim, aos pés da cruz de Cristo. Quando esta mensagem aponta na direção de se viver correndo o risco de se perder, porque a Bíblia diz que se nós não perdermos, nós não vamos ganhar. Quando esta mensagem aponta nesta direção, aí ela começa a sofrer uma certa rejeição. Ela já não é tão bem-vinda, ela já não é tão bem aceita, ela já não é recebida com aquele sorriso no rosto. São dois aspectos. E nós sabemos que a mensagem, para ser mensagem de Deus, não pode ser pregada unilateralmente. Ela tem que ser pregada em todo o seu contexto. Nós chamamos do evangelho pleno, que enfatiza tanto as bênçãos quanto os compromissos, que mostra tanto o lado maravilhoso de se servir, mas também aponta para o lado difícil, para aqueles momentos em que nós precisamos acordar e nos lembrar de que não estamos sozinhos na batalha. Esta mensagem precisa ser pregada desta forma. Nós não podemos enfatizar apenas um dos aspectos. Eu sei, e eu creio, e eu vivo todas as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. Eu creio nisso. Eu vivo essa vida em abundância, mas eu também passo por momentos de angústia, de desespero, de tristeza e, por que não dizer, de frustração. E é muito importante que a gente dê uma parada hoje para nós nos lembrarmos de que há muitos compromissos que não podem ser esquecidos, principalmente por nós, que temos este desafio de sermos convidados, vocacionados, chamados para servir ao reino de Deus. Esta parábola que nós lemos, ela se torna relevante para nós na medida em que ela nos mostra a nossa responsabilidade como chamados e vocacionados, como pessoas comprometidas com o reino de Deus. Quem é comprometido com o reino, diga amém aqui. Então essa parábola tem um contexto. Eu vou deixar de lado o óbvio. Nós não vamos comentar sobre o que está aí em primeiro plano. Há muitos aspectos que nós poderíamos enfatizar. Esta parábola, obviamente, fala da existência de duas classes sociais, os ricos e os pobres. Fala do céu, fala do inferno. Tem um contexto escatológico que fala sobre um julgamento, que todos nós vamos ser julgados. Enfim, tem coisas que surgem assim à primeira leitura, que nós poderíamos aproveitar, mas eu quero, nesta manhã, examinar esse texto na perspectiva do nosso envolvimento, do nosso compromisso diaconal, da nossa missão em realizar um ministério, como nós temos chamado aí, relevante. Um diaconato relevante. Lembrando que diaconato relevante significa um trabalho acima do normal. O que é relevante está acima do normal. Está no topo, está em primeiro plano. Relevante tem algo a ver com relevo, com saliência. É um trabalho que tem que sobressair aos demais. Será que você tem realizado um trabalho diaconal relevante? Será que você, no exercício do seu trabalho, você tem sido relevante acima do normal? A nossa proposta nesta manhã é desafiar você a fazer diferença
no seu ministério diaconal. Amém, queridos? Porque ter apenas um título, ter apenas uma posição, ocupar apenas um espaço, não vai dar. A Academia Missionária de Nova Vida oferece para você o curso de capacitação missionária. Um curso de 8 meses com uma grade missiológica completa que capacitará você para a obra missionária. Temos também nossas atividades extra-classe, viagem missionária, conferência missionária e evangelismo. Falar sobre a Academia Missionária para mim é falar sobre transformação. Transformação que foi adquirindo ao longo de cada aula, ministrada por cada professor, que com muita propriedade, muito conhecimento, foram transmitindo para nós a necessidade de missões, a necessidade de divulgar o Evangelho. Faço parte da turma da Academia Missionária de 2011 e fazer parte dessa turma tem sido um diferencial na minha vida, porque tem acrescentado cada dia vida em cima da minha vida. Professores comprometidos com a excelência, alunos que se tornaram amigos ao longo de cada aula, ao longo de cada experiência que fomos tendo em aulas práticas e teóricas e que fomos sendo transformados pelo poder da Palavra de Deus. Vale a pena todos os dias estar vindo para cá, toda segunda, toda quarta, fazer parte dessa turma da Academia Missionária. Faça o trabalho de missões para que Deus possa usar você como uma ferramenta em nome de Jesus. Venha fazer parte desta família. Informações, telefone, operadora 21 3658-3200 ou através do nosso e-mail academiamissionaria@portalnovavida.org.br. Academia Missionária de Nova Vida, sua escola de missões. A editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Amados, resgatar vidas, ganhar vidas para Cristo, é a missão da igreja. E o Senhor Jesus veio fazer isso. Ele veio, Ele fez e ensinou a fazer e mandou que fizéssemos. Resgatar as vidas pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho em si tem poder. Gera poder, gera convencimento. Os pecadores não são convencidos por um simples discurso de qualquer mortal. O pecador é convencido pela unção do Espírito inerente à sua palavra e no nome de Jesus. Então, evangelistas pregam, muitos evangelistas foram reprovados na sua caminhada pelos erros e as quedas, mas o fruto da pregação continuaram, porque o fruto veio pela palavra e pelo poder, e a palavra de Jesus Cristo tem poder. Então resgatar é fácil,
trazer pessoas para a igreja é fácil. Pregar o evangelho de acordo com a palavra, quando se interessa por fazer esse serviço e obedecer a Cristo, é fácil. O que não tem sido fácil é conservar o fruto desta pregação, o fruto desse resgate. E eu disse que o bispo tomou parte da mensagem do que queria dizer aqui, porque de fato, o que nós temos sofrido nos últimos tempos é uma dispersão enorme de pessoas resgatadas, que tomaram conhecimento, vieram para a igreja e não foram tratadas, não foram discipuladas, não se sentiram amadas como deveriam se sentir, não se fizeram partícipe do corpo, elas não conseguiram se sentir no corpo. E esse tem sido o problema da igreja, está sendo o problema hoje. E até quando será o problema da igreja? Jesus Cristo, quando ele prega o seu sermão, primeiro sermão dele, ele pregou um grupo de discípulos, porque a palavra diz que ele se assentou e os discípulos em volta dele, e ele prega o sermão do monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus pregou coisas impossíveis a um pecador, impossível a um carnal. Quando Jesus manda amar o inimigo e interceder por aquele que quer lhe passar a perna, por aquele que puxa o seu tapete, por aquele que odeia você, por aquele que quer destruir a sua vida, Jesus diz para você interceder ao Pai a favor dele, para abençoar o sujeito. E essa oração que Jesus está ensinando é oração de bênção, não é maldição, não é macumba, é oração para Deus abençoar. Mas nós não fazemos isso não. Quando a pessoa nos persegue, nós queremos ver longe de nós, nós queremos expulsar da nossa presença, nós queremos escorraçar essa pessoa, ou se não fazemos até uma oração macumba, uma oração para Deus provar, pisar, amassar, lançar ela num paredão. Isso não é a oração que Jesus mandou fazer. A oração que Jesus mandou fazer é rogar ao Pai por esta pessoa. Então a igreja precisa de uma reforma. Nossa comunidade precisa de uma reforma. E essa reforma não começa aí, ela começa aqui. Ela começa na cabeça dos líderes, dos pastores, dos diáconos da igreja. Porque a igreja que não tem diácono, ela está fadada a morrer, a se acabar. Os diáconos é a força que parte do altar para ajudar no resgate e na conservação do fruto. Somando essas recomendações de Jesus, ele está dizendo: vocês precisam adquirir o meu caráter, a minha forma de ser. E caráter, como eu digo, são qualidades. O caráter forma as qualidades boas ou ruins do indivíduo, porquanto tem o bom caráter e tem o mau caráter. São qualidades inerentes a uma personagem. Por conseguinte, o meu caráter de homem, a minha índole humana, ela precisa se abrir para receber a de Jesus Cristo, a do Senhor Jesus. E aí sim, aí eu serei um cristão que agrega e que não expulsa. Um cristão que atrai e que não repele. Um cristão que preserva e que não mata. Um cristão que levanta e que não derruba. Um cristão que forma a vida e não destrói a vida daquele que foi resgatado. Um cristão que dá um forte testemunho de Cristo e não um cristão que é um escândalo para os que chegam. Essa é a doutrina, eixo do Evangelho de Jesus Cristo para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Irmãos, nós estamos buscando uma coisa nova, uma transformação. Eu sinto que do congresso que tivemos e desta reunião aqui, a igreja pode tomar
um novo rumo, um rumo de igreja que Jesus Cristo quer para o seu povo nessa terra. A igreja que vai mudar, a igreja que vai transformar, e não a igreja que vai se conformar com o sistema que está aí. Uma igreja que se conforma com o sistema é uma igreja que entra num processo de letargia espiritual, e essa letargia espiritual, ela caminha para um afastamento de Deus, um esvaziamento do Espírito, e no fim de tudo para uma ausência de Deus, e se transforma numa organização religiosa, o que é muito triste e muito drástico. É daí que vem, meus queridos irmãos, a apostasia. A apostasia, ela está latente dentro da igreja. Cristãos nominais, ausentes do cristão praticante, do cristão real. É uma letargia espiritual, é um conformismo com o sistema. Quando me conformo com o sistema, que o Rock in Rio se torna uma coisa bem natural e não choca a minha personalidade cristã, o meu senso cristão, é certo que a apostasia já começou a se instalar em mim. Irmãos queridos, a conformação com esse sistema corrupto de política, com esse sistema de festa mundana, com essa internet cruel que está aí, avassalando as nossas crianças, os nossos adolescentes. A conformação com isso se chama apostasia latente no seio da igreja. É preciso retomarmos uma nova vida, de fato, com Jesus Cristo. Um cristianismo real, um cristianismo que sai de dentro de Cristo. E não um cristianismo formal, que sai das cabeças de líderes gananciosos, de líderes mundanos, de líderes ímpios, de líderes religiosos longe de Deus. Sermão do Monte é a aula número 1. Capítulo 13 de João, a aula número 2. Eu vos dei o exemplo, fazei como eu fiz, que você dá certo. Capítulo 13 de João. Se é pouco, complete a interpretação que Paulo quer dar. Capítulo 12 de Romanos. Temos que amar real e não hipocritamente. O beijinho e a batida na costa e depois virar as costas. Isso é farisaico, é satânico, é mundano, é do sistema lá de fora. Não é da igreja nem do corpo de Jesus Cristo. Eu quero, queridos, chegar nesse momento em que nós estamos, como eu disse aqui, esse conjunto de informação, esse conjunto de valores que nós recebemos hoje. Eu quero fechar, porque eu não gostaria de tomar o tempo que nós temos nesse resto de tarde. Jesus disse: vocês são sal da terra. Para que serve o sal? Jesus disse: vocês são luz. Para que serve a luz? Tudo que é feito no escuro e nas trevas, e que todos os olhos não podem ver, precisa estar longe da nossa vida e do nosso cristianismo real. Jesus Cristo deu aula para os seus seguidores. Jesus Cristo quer que eu e você absorva o caráter dele, em qualquer lugar. Temos que ser cristão aqui, nesse altar, cristão aí nesse banco, cristão lá na rua, cristão lá no nosso trabalho, e cristão por onde nós andarmos. Isso é ser sal, isso é ser luz, isso é ser cristão com caráter de Cristo. Que Deus nos ajude, queridos, que Deus possa ter compaixão de nós, que nessa retomada da nova vida,
cada pastor, cada diácono, cada homem que pretende ser um homem de Deus, cada mulher que pretende ser uma mulher de Deus, procure influenciar lá fora com estes valores espirituais, com estes valores cristãos, esses valores que o Senhor tem trazido para todos nós. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Nós queremos concluir este nosso encontro, espero que você tenha aproveitado bem este espaço de tempo, convidando você a estar conosco amanhã em uma das nossas igrejas. Amanhã é domingo, é dia do Senhor. Então aproveite para estar e dividir também um pouco da sua alegria com todo este povo que serve a Deus. Tome nota de um dos nossos endereços aí no seu rodapé do seu televisor e aproveite. Faça contato conosco através também dos telefones e sábado que vem, neste horário, nós estaremos de volta com o programa Viva a Vida. Até lá, ou até novamente nos encontrarmos. Aqui fica o Bispo Tito Oscar dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória,